Bom dia a todos, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Vereadores, vocês já ouviram falar em deepfake? Na última quarta-feira, foi notícia no Rio Grande do Sul que meninas do Colégio Aplicação tiveram o seu rosto e seus corpos manipulados por inteligência artificial e viraram conteúdo pornográfico em vídeo. Deepfake de vídeo no Aplicação, em que, independente de ser uma escola em Porto Alegre, são meninas e muitas meninas viamonenses, mas também tivemos deepfake de foto de meninas da Escola Estadual Farroupilha, aqui em Viamão também. E eu digo para vocês, é violência contra a menina, contra a dignidade, contra o futuro. O que está acontecendo com os nossos jovens? Quando ou onde que a gente perdeu o limite do que é aceitável, do que é permitido? Quando é que aquela linha se apagou? Onde é que a gente está falhando? E me coloco nessa posição como mãe, tá? Porque sim, a gente está falhando. A gente está falhando quando a gente não ensina respeito. A gente está falhando quando a gente minimiza esse tipo de comportamento. A gente está falhando quando a gente diz que esse tipo de violência é coisa de jovem, é coisa de adolescente. Estamos falando de uma geração que está crescendo com acesso irrestrito à internet, com acesso à tecnologia, e que, sem limite, tem sido devastador. Sem que eles tenham noção do quão isso pode prejudicar a vida do outro. E sabe o que mais choca? É ver como adulto está lidando com isso. Vocês acreditam que um pai de um dos meninos levou um pacote de borrachinha de cabelo, dessas pretinhas assim, para dar para as meninas que tiveram a imagem exposta, tida como sua, porque era manipulação, para se desculpar? Uma borrachinha de cabelo. Isso não é um pedido de desculpa. Isso é banalizar uma coisa tão grave que aconteceu. Isso é não dar o tamanho da gravidade que isso realmente é. Reparar uma violência dessa, existe primeiramente respeito. Não é sobre rotular ou perseguir quem fez, tampouco por eleger culpados. Mas é assumir uma responsabilidade coletiva. E aí, eu digo, nós, enquanto família, a gente precisa orientar, conversar, explicar. Enquanto escolas, a gente tem que trabalhar com essa questão da internet, das redes sociais, de responsabilidade sobre aquilo que a gente faz e o poder que tem as coisas que a gente faz. Como poder público, a gente precisa promover conscientização, criar políticas que possam proteger os nossos jovens. Precisamos providenciar apoio para as vítimas, mas, como sociedade, a gente precisa parar de passar pano para esse tipo de coisa. Não é um problema isolado, é um reflexo de uma tecnologia que entra desenfreada desde a infância, com jogos, com players, com tudo. Então, aqui, eu deixo 2 convites. Um, para quem tem filho em casa, sobrinho, neto, que aproveite o feriado, que as crianças vão estar aí em casa sexta, mais 5 minutos pelo PSDB. Sexta, sábado, domingo, que a família vai estar reunida. Vamos falar sobre isso. Vamos olhar o que tem lá no histórico de pesquisa das crianças, quais as plataformas de inteligência artificial que estão baixadas, o que eles estão usando, testando, brincando. Mas também eu deixo para nós
Que valor que a gente está ensinando para as crianças e para os jovens? Que tipo de comportamento a gente está tolerando? Qual é o futuro que a gente está ajudando a construir? Porque eles são o futuro de amanhã. E lembram quando a gente falou lá sobre feminicídio? Que se a gente não ensinar os meninos de 3, 4 anos, da idade da minha filha e da tua, Pox, que eles têm que proteger as meninas, daqui a 10, 12 anos é a Maria Alice e a tua guriazinha, e a Maitê. Então, eu só deixo que esse caso não seja só mais uma notícia do Rio Grande do Sul, que não sejam só mais um número, mas que, de alguma maneira, a gente possa se organizar e agir para que isso não aconteça novamente. Muito obrigada. Vereador Rodrigo Pox, pode usar a tribuna. Pela bancada do PSDB, vereadora Michele Galvão. Vereadores, volto a essa tribuna porque eu deixei passar, indignada pela deepfake que aconteceu com as meninas, eu acabei não recordando que hoje, dia 2 de abril, é Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, volto aqui para reafirmar o meu compromisso com a causa autista, mas para me dirigir especialmente às famílias, às mães, que diariamente têm o desafio de educar e criar seus filhos e seus familiares com transtorno do espectro autista. Vocês têm meu compromisso e minha admiração, mas também para falar que nós aprovamos na última sessão os projetos de lei 28 e 29, que já foram sancionados, que dentro deles estão os monitores de inclusão, que vão para atender as nossas crianças na rede municipal, e que nós também lembrar que a gente ainda tem muita coisa para avançar no atendimento dessas crianças, mas a gente não pode esquecer jamais de onde a gente saiu. Então, quando eu tive como secretária de saúde em 2022, tive a oportunidade de, pela primeira vez, a gente ter um centro de especialidades para criança, e aí atende crianças com deficiência. Pela primeira vez, atendimento de fisioterapia. Ampliamos o horário do CAPS infantil para até às 21 horas. E a gente segue avançando. A gente tem tramitando hoje no Executivo proposta de atendimento de neuropediatra, que é um profissional hoje muito difícil de se conseguir. Inclusive, agradecer à presidente da APAI, a professora Maria Helena, que encaminhou um contato de um médico para o prefeito ontem, que tem disponibilidade de carga horária para vir trabalhar conosco. Mas, então, está sendo feito a organização para atender as crianças por consulta de neuropediatra por telemedicina dentro dos nossos serviços, cadastramento do Te Acolhe, que é a política estadual, implantação de um SEMPA na Santa Isabel e a criação de um centro de convivência para pessoa com deficiência ali no antigo ginásio da Cultura. Na última sessão, eu não vou me recordar qual vereador que entrou com um projeto de lei que eu tive a honra de, enquanto prefeita interina, colocar na nossa cidade, que é a implantação, que foi a pintura, a marcação das vagas de estacionamento com o laço do autismo, próximo aos serviços que atendem essas crianças. E esse meu caderninho aqui é onde eu anoto tudo, todas as visitas, inclusive, vereador de Lamar. E foi um pedido da Valquíria, que é mãe do Mike Douglas, que eu tive lá, ela esteve lá me visitando, está aqui o bilhetinho que ela me deixou, com alguns pedidos de projeto de lei. E um deles, eu disse para ela, não, esse aí nós não vamos fazer projeto de lei, eu já peço para a mobilidade já pintar, que é a demarcação dessas vagas. Mas também dizer para vocês que, mesmo que a gente tenha avançado, ainda há muito o que fazer, tanto na conscientização, quanto no atendimento de crianças e famílias. E a gente teve aqui o prazer também de, na última semana, receber as mães,
compor um fórum permanente e um espaço de fala. Então, hoje, mais do que um dia de conscientização, é um dia também de cada um de nós, que estamos como agentes públicos com mandato, reafirmarmos o nosso compromisso com a construção de políticas públicas que possam, de fato, atender a pessoa, a criança e a pessoa com autismo, mas também dar conta de atender as mães e as famílias, para que a gente tenha mais dignidade no viver, para que essas crianças que hoje estão na educação, a gente possa, de alguma maneira, promover tratamento, promover terapias, para que essas crianças possam estar autônomas quando crescem, porque essa é a maior preocupação das mães, que possam entrar no mercado de trabalho e que possam se manter sozinhas, sem que a mãe esteja sempre ao lado. Então, deixo aqui a minha lembrança. Inclusão não é só fala, inclusão é ação, e a gente ainda tem muito que fazer. Muito obrigada.